Olá, internauta, boa noite. Estamos chegando com mais uma entrevista do nosso projeto Eleições 2020. Esta noite é a vez da candidata do republicano Jeanine Teodoro. Obrigado pela vinda, candidata. Desde já, queremos agradecer a juíza da terceira zona eleitoral, da 33ª zona eleitoral, melhor dizendo, desculpem, de Tubarão, doutora Lara Maria de Souza da Rosa Zanotelli, por nos conceder aí todas as autorizações para a gente fazer esse trabalho de entrevistas e também os debates que estaremos promovendo, que promovemos e ainda iremos promover. Também agradecemos à Ordem dos Advogados do Brasil por toda a assistência que tem dado com assessoria jurídica nesses debates. Candidata, obrigado mais uma vez pela sua vinda e a gente começa aqui essa entrevista. O que te leva, né? Que desafio que te leva encarar essa eleição, está encarando, e se eleita for, qual o principal desafio que você acredita que vai ter como prefeita? Primeiramente, boa noite, Jorge. Boa noite a todos os internautas que nos assistem pela plataforma do Facebook, pelo Instagram. Parabenizar por esse projeto Eleições 2020, né? As pessoas têm aí hoje à disposição um canal, né, nas redes sociais, nas mídias, para poder estar acompanhando os nossos projetos, né, os nossos pensamentos em prol do município de Jaguaruna nesse pleito aí de 2020. Dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado, comunicando com tantas pessoas e mostrando a todos aí um pouco do nosso projeto. Jorge, no ano de 2017, todo mundo sabe, né, que a minha raiz, o meu berço que eu venho é a educação, então eu sou professora. Nesse momento estou licenciada para poder aí estar concorrendo a este cargo eletivo. Mas no ano de 2017, 2018, eu assumi a direção da Escola Antônio João Mendes, na comunidade do Camacho, eu juntamente com a minha amiga Edna. Lá nós fizemos um trabalho, uma gestão que foi modelada por outras escolas do nosso município e até mesmo de regiões vizinhas. Fizemos um trabalho de empreendedorismo gratificante, onde nós trouxemos a comunidade para dentro da escola. No ano de 2019, fui convidada para assumir a pasta da Secretaria da Educação, pasta essa que teve a maior, vamos dizer, aprovação, uma das melhores pastas do atual governo, isso dita pelos meus adversários também aqui, né? Quando você perguntava qual a pasta que mais houve progresso, a educação foi uma das mais citadas, do qual eu tenho muito orgulho, e hoje estou aqui na condição de candidata a prefeita. Não quero ser apenas uma candidata, eu quero ser prefeita da cidade de Jaguaruna, porque acredito, acima de tudo, no meu potencial e no potencial da cidade. O maior desafio hoje que eu vejo para o nosso município é realmente esse, é quebrar essa polarização política, né? Mantida há tantos anos na nossa cidade e criar aí um espaço, um governo, um plano de governo de renovação. Temos muitos desafios pela frente. Primeiro, a questão de orçamento. A gente sabe que é um dos desafios, né? Saber administrar um orçamento enxuto, mas com certeza, fazendo uma gestão aí compartilhada, pensada com todos os conselhos, com todas as entidades, promover um fórum de debate entre essas entidades organizadas, a fim de discutir o nosso município aí pelos próximos 40 anos e devolver a todos os munícipes a dignidade e o amor em ser um cidadão jaguarunense. Esse será o maior desafio. Vinda da educação, que é a sua profissão, digamos assim, como professora, o que o cidadão jaguarunense pode esperar, se caso for eleita, de um diferencial na educação? Bom, essa pergunta é muito importante, né? Me dá espaço para eu responder de uma pasta a qual eu me orgulho muito a fazer frente, né, à educação. O que nós pensamos para o nosso município em relação à educação? Hoje, Jaguaruna, ela carece de um olhar também voltado à educação, no sentido que nós temos muitas pessoas analfabetas. O nosso índice de analfabetismo é bastante grande na Amurel. E nós devemos o quê? Oportunizar a essas pessoas a educação de jovens e adultos, o EJA.
né? Não só no centro, como nós temos hoje no Dalci Ávila, na Escola do Centro, o EJA, mas nós precisamos também levar isso para o norte, para o Camacho e para o sul. Então, isso é uma dor da comunidade, né? É proporcionar à população para que as pessoas se alfabetizem. Outro fator também importante é fazer com que dentro das escolas mais projetos de empreendedorismo tenham relevância. Então, é levar para dentro da escola uma gestão financeira. As crianças, elas têm muita capacidade de criação, porque eles não têm medo de errar, ao contrário de nós, né? Nós temos aí um pouco mais de receio. Então, é ser empreendedor. Um gestor hoje da cidade, ele precisa ser empreendedor. Ele precisa ousar, ele precisa correr riscos, com certeza, com responsabilidade, mas ele precisa. Então, trabalhar dentro das escolas, projeto em tempo integral, para que a criança tenha acesso contraturno às aulas de reforço, trazer também em parceria com escolas agrícolas o ensino técnico agrícola para que a gente capacite o filho do agricultor, para que mantenha ele pujante no campo, trazer também braços de universidades para que a gente possa capacitar, né, através do ensino técnico, mão de obra, porque hoje o que falta no mercado é mão de obra qualificada mesmo, né? Então, qualificar isso através de parcerias com o SEBRAE, com escolas técnicas agrícolas, com universidades, ampliar o número de creches na nossa região. Jaguaruna carece de outras creches, tanto na região do Olho d'Água quanto para Garopaba e Camacho. Hoje nós temos apenas uma creche que atende a em torno de 176 crianças, é muito pouco, perto da demanda que se tem. Então, aumentar o número de creches, trazer esses projetos em tempo integral para dentro das escolas, também, né, ampliar as salas dentro das escolas aí básicas. Nós temos hoje 4 escolas básicas no município. Nós temos em torno de quase 2.500 alunos matriculados em educação infantil, anos iniciais e anos finais, então é bastante aluno, né? Então nós precisamos qualificar, nós precisamos preparar, porque a educação realmente é a base, por isso eu me orgulho muito. E tudo começa pela educação. Nós formamos gestores, nós formamos engenheiros, nós formamos médicos. Então hoje eu me sinto bastante capacitada e credenciada para querer assumir a cadeira aí do executivo. Muito bem. Comunicamos aos internautas que nós, muito embora estejamos hoje aqui sem máscara, mas a gente proporciona uma distância grande, né, para evitar aí possíveis contaminações e disseminação do coronavírus. Aqui também temos um protocolo em entrada e saída, a gente cuida bastante disso para que, zelando pela saúde das pessoas. Também a questão de tempo, a gente cedemos esse tempo, né, para todos os candidatos, e a gente tenta fazer de uma forma, ou melhor, a gente procura fazer de uma forma igualitária, né, para que eles disponham do mesmo tempo nas entrevistas. Candidata, se você fosse citar hoje, em termos de infraestrutura para Jaguaruna, obras físicas, você falou há pouco da Avenida Duque de Caxias, a necessidade de estar no seu plano de governo, a necessidade de revitalizá-la, mas se você fosse citar hoje 3 obras físicas, esse questionamento ele vem muito do núcleo jovem empreendedor, e foi uma das questões que a gente também discutiu no último debate. Então, se você fosse citar 3 obras físicas a serem realizadas no seu governo, que seriam prioridade, o que você poderia citar? Olha, a primeira e a maior delas seria, sim, trabalhar para a pavimentação de tantas estradas e ruas que nós temos hoje em condições precárias de rodagem. Certamente isso ajudaria o agricultor, nós iríamos fomentar o nosso comércio, a indústria e o turismo. Então, a maior preocupação é o acesso. Quando falamos em acesso à estrada, né? Também trabalhar para que a gente consiga, de uma vez por todas, tirar do papel a ideia do segundo acesso. Jaguaruna fica inviável essa questão de termos apenas um acesso, né, uma entrada. Então, trabalhar de forma física a construção de um segundo acesso e a pavimentação asfáltica e também com lajotas, né, com outras formas de pavimentação, as estradas do nosso município. Essa seria a principal obra, porque, Jorge, essa é a maior dor das comunidades. Então, agora, nesse momento onde nós estamos aí fazendo mais visitas,
com todo o cuidado, né, com todo o distanciamento possível por conta aí do corona, da pandemia, as pessoas nos atendem, às vezes, do portão da sua casa, de uma área, e elas dizem o seguinte: nós não temos mais saúde por conta da estrada também. Bom, mas como? De que forma? A estrada hoje é um grande poluente. Né? Então, as pessoas estão ali respirando aquela poeira que é tóxica. E as pessoas hoje trabalham muito no interior de bicicleta, de motocicleta, e elas estão em contato direto com o pó. Então, as pessoas têm problemas de pulmão, as pessoas têm problemas respiratórios devido à poeira. Então, hoje, se nós sanarmos parte, porque eu não estou aqui dizer que a gente vai conseguir fazer isso 100%, não. Mas cada gestor que passou por lá, passou pela prefeitura, se fizesse 5 quilômetros de asfalto, certamente muitos já teriam concluídos, muitas obras, né? Então, me comprometo aqui, com a maior dor hoje do município, que é a questão da estrada, acessos hoje ruins. Então, o agricultor tem dificuldade de acessar a sua produção agrícola, o turista tem dificuldade para acessar a nossa cidade, as praias. Nós temos dificuldade de acessar, né, aí pegar a nossa bicicleta e desenvolver aí, né, um tipo de esporte, porque nós também temos dificuldade. Hoje, os acostamentos estão terríveis, principalmente do que trata do ginásio até a praia. Isso não só aqui no centro, mas também no sul e no norte. Outra obra seria, junto com essa questão das estradas, é a saúde, é a segunda maior dor, se não for ali na mesma proporção, estrada e saúde. O que eles se queixam hoje? Que foram fechados alguns postos de saúde, como na comunidade dos Poços, e por a estrada estar nessa condição ruim, eles têm que ir até o olho d'água. Então, na questão de saúde, o que eu me comprometo? De analisar, de avaliar essas questões das instalações físicas hoje desses postos que foram fechados e por que foram fechados, se tem demanda, né, se tem uma população lá para ser atendida. Na contratação de mais médicos especializados. Se queixam muito das dores, por exemplo, de ter poucos especialistas nas áreas, poucas cotas para exames ou alguma dificuldade de acessar até o próprio remédio. Então, isso é um compromisso nosso assumido aqui. A saúde, ela tem que ser, sim, prioridade. A saúde não pode esperar. A pessoa que está doente, ela precisa acessar o médico o mais rápido possível e ter acesso também ao tratamento. Claro, lembrando sempre que é muito melhor nós investirmos hoje numa saúde preventiva do que a curativa, né? Mas os governos, a gente percebe que eles não enxergam assim. Tudo é de forma curativa, é de forma de gastar e não anteceder o problema. E aqui eu estou assumindo o compromisso com toda a população jaguarunense de que, se eleita for, se prefeita eu for, nós vamos assumir um compromisso com o povo de olhar para a saúde e conseguir chegar lá na casa de quem mais precisa e dar esse atendimento imediato, através de contratação de médico, através de um hospital com mais recursos, com mais infraestrutura, né, com mais acesso. Então, essa seria a palavra hoje principal: ofertar acesso à população, seja de forma à agricultura, ao turismo, à economia, ao comércio, seja através da revitalização aí da nossa tão querida Avenida Duque de Caxias, responsável pela nossa economia local, também pela nossa SC, que hoje a gente percebe um abandono, e nós não podemos aqui eximir da nossa culpa em dizer que aquilo é apenas uma via estadual. Vamos cobrar do Estado, sim. Vamos reivindicar, vamos fazer protestos, manifestos, vamos chamar as mídias e ali fazer um movimento de que nós precisamos olhar com muita atenção e com muito cuidado o nosso acesso principal. Nós chegamos na entrada de Jaguaruna, tu não vê um portal bonito, bem-vindo à nossa cidade, a cidade da melancia, da fruta mais doce, a terra do arroz também, por que não? A cidade da maior onda. Tu não vê isso, tu já dá de cara com um buraco, né? Então, isso deixa o turista muito insatisfeito. E não só o turista, nós que ali passamos diariamente também. Então, esse seria um compromisso meu assumido. Muito bem, você tocou na questão saúde e sabe que nós, infelizmente, vivenciamos essa questão aí da pandemia e, infelizmente, também vamos ter que conviver com a doença em 2021. Quais estratégias você adotará para enfrentá-la já no início do seu governo? Porque existe uma transição e vai ter que ter estratégias para enfrentá-la. Qual estratégia você tem planejada
para enfrentar essa doença já no início, dia 1º de janeiro, da sequência, sim? Primeiramente, a gente precisa ter acesso a todos os dados, né, de forma real, para ver o que está se fazendo nessa gestão. Nós sabemos que fomos pegos de surpresa, né, essa pandemia, ninguém esperava que ela ia durar tanto tempo, nós já estamos aí há quase 8 meses, né, vivendo este momento de terror, vamos dizer assim, para as muitas famílias que foram vítimas, né, de perdas aí irreparáveis. Dizer que precisamos sim fazer um plano de contingência, não só para a saúde, mas também para a educação, porque hoje uma queixa também grande das famílias é a falta de escolas, né? As escolas fechadas, vamos dizer assim, hoje, né? Essas crianças estão sendo cuidadas por alguém, mas a gente sabe que isso, na família, está existindo aí toda uma desorganização de uma rotina. Essa criança está com saudade da escola, esse professor também está com saudade dessas crianças, né? Então, nós temos que fazer aí vários planos de contingência. Para a educação, seria organizar esse possível retorno de forma saudável, de forma criteriosa, para que a gente não coloque ninguém em situações de risco. Essa criança ela tem que voltar para casa com total proteção. Saúde. O que a gente pode fazer? Primeiro, um mapeamento daquilo que está sendo feito hoje e dizer que nós precisamos, com certeza, investir em educação. Nós precisamos educar essas crianças na escola, a higiene em primeiro lugar, essa questão de lavar as mãos, essa questão do contato físico nesse momento que é impossível. Então, tudo isso, Jorge, é questão de uma medicina preventiva. Nós precisamos aprender a conviver com esse vírus, que, como tu bem disse, ele não vai embora tão cedo. Nós vamos aí conviver talvez no ano de 2021, ou parte dele com esse vírus, até que chegue nessa tão sonhada, né, vacina e almejada, mas também nós precisamos saber do resultado disso, como é que isso, né, vai proceder, dizer que a gente vai estar alinhado e empenhado, sim, em cuidar do nosso povo, em cuidar da nossa gente. Muito bem. Candidata, você também falou um pouco sobre turismo anteriormente, né? Deu uma passada rápida aí. E o nosso município, ele tem muito a ser explorado esses potenciais peculiares, digamos assim, não citando, também temos as praias, mas não citando, quer dizer, as praias, né? Eu digo situações peculiares como o sítio arqueológico, por exemplo, como dunas, como lagoas, como a maior onda já surfada no Brasil, como você também citou aí. Só que até hoje as políticas públicas praticamente não foram feitas, não apresentaram uma proposta real para tornar esses potenciais peculiares em geração de emprego e renda. Quais serão as suas ações para tornar de fato esses atrativos em renda, em emprego para a nossa gente? Olha, Jorge, se nós conseguirmos sanar o nosso maior compromisso com o povo, que é olhar para as estradas e fazer delas um lugar para que as pessoas trafeguem ali, né, com maior, vamos dizer, mobilidade, cuidar dessa parte da mobilidade urbana, o que a gente vê? A gente vai ver um progresso. Se tu dar acesso às pessoas para que eles possam ir e vir, né, com maior conforto, vamos dizer assim, e segurança, tu já vai estar devolvendo a ela a oportunidade de ela querer percorrer os 4 cantos do município. E hoje a gente não tem isso. E em conversa com as pessoas hoje, nessas visitas, o que eles veem? Eles veem que isso é apenas um discurso eleitoreiro. Essa questão do turismo, essa questão de dizer, olha, nós vamos investir no turismo, o turismo é uma indústria sem chaminé, mas ele sempre houve. As praias existem há muito tempo, essas praias não foram criadas agora. Né? Então, nós estamos vendo que muitos do que aqui hoje estão candidatos, que já inclusive estiveram no poder, também não fizeram. Será que agora vão fazer? Né? Então, nós temos que olhar e pensar assim, Jaguaruna sempre foi a cidade das praias. Jaguaruna, o Sambaqui ali já existe há muito tempo. As dunas e lagoas e chuveirão também. Por que não olharam para isso lá atrás e pensaram em fazer um plano turístico, um plano de desenvolvimento turístico, né? De fazer aí um calendário de festas. Isso não de forma eleitoreira ou a cada gestão trocar, mas fixo. Vamos fazer um calendário fixo. Vamos resgatar a nossa cultura hoje açoriana também. Então, o que eu vejo? O que as pessoas reclamam?
né, reclamam que falar em turismo é apenas falácia, porque nós temos que fazer hoje, recuperar hoje e curar a principal dor, que é a falta de estrada. Então, aqui eu estou assumindo esse compromisso que nós vamos trabalhar fortemente na pavimentação. Com certeza, isso tudo irá ajudar a fomentar o comércio, a indústria, a criação de novas instalações aqui, né, de indústrias, de empresas, novas startups também, para que faça de Jaguaruna um polo tecnológico, para que nós criemos uma cidade tecnológica. Hoje nós não temos isso aqui. Nós temos dificuldade para que empresas acessem ao nosso município. E nós temos uma logística que muito nos favorece. Nós somos uma cidade cortada por uma BR-101. Nós temos uma ferrovia, nós temos um aeroporto, né? Nós somos vizinhos de Tubarão e de outros municípios que têm aí um polo industrial gigantesco. Por que não proporcionar à indústria? E eu acho que o que falta mesmo é o gestor colocar um projeto debaixo do braço e vender isso a investidores. Claro que de forma sempre responsável, não só pensando no crescimento. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Nós precisamos desenvolver Jaguaruna com planejamento. Agora, candidata, é uma situação que a cidade precisa de desenvolvimento, obviamente, mas a questão equipe, ela é de fundamental importância. Você tem compromisso, obviamente, com o partido, todas as coligações têm. Como é que você vai fazer para escalar essa equipe, cargos comissionados, secretariado e tal, mas de forma técnica na prefeitura? Nós somos hoje um partido independente, nós não temos uma coligação com sequer outro partido. Isso nos dá total autonomia para consultar órgãos, né, entidades como a CIRG, CDL, para que a gente assuma esse compromisso, para que eles também nos ajudem a escolher bons secretários para estar a pastas de secretarias tão importantes quanto agricultura, quanto turismo. E isso, Jorge, eu tenho total autonomia juntamente com a minha equipe. Eu estou aqui, juntamente com o meu vice Carlos Verdejo, e uma nominata de vereadores de chapa pura. Nós somos chapa pura. Você acha que dá para conciliar a questão de ouvir as entidades, como você está falando, para a escala de alguns cargos, conciliar com o partido, porque o partido sempre trabalhou, vai querer seu espaço. Dá para conciliar? Com certeza, porque nós não temos coligação, nós não temos conchavos e nem acordos políticos. Nós somos um partido hoje independente, nós somos chapa pura. Tanto eu quanto o vice, o Carlos Verdejo, nós somos do mesmo partido e nós iremos sim dar total autonomia para que pessoas, entidades como CDL, a CIRG, possam estar indicando, sugerindo os bons nomes para estar à frente. Aqui nós não vamos olhar cor partidária e nem sigla, e sim pessoas técnicas e capacitadas para estar à frente de pastas tão importantes para o desenvolvimento de nossa economia. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo há várias gestões aí, partidos que mantêm um secretário no poder, que não tem autonomia para tirá-lo, porque aquilo ali pertence a tal coligação. Então, isso aí são os ditos conchavos e acordos políticos. E aqui, Jorge, nós não temos. O nosso maior acordo é com o povo. Hoje, o nosso olhar é para a população. Se lá nós colocarmos um secretário que não, por algum momento, não tiver a aceitação e aprovação do povo, eu vou ter total autonomia para tirá-lo e substituí-lo por uma outra pessoa. Então, isso é muito importante. É preciso olhar todos os partidos, é preciso olhar todas as coligações, porque quanto maior o número de partidos coligados, maior o acordo, né? Então, isso engessa o prefeito certamente. Você vê a necessidade de enxugar a prefeitura? Certamente, Jorge. Hoje eu sou, né, uma funcionária pública. Gostaria até de desejar aí, né, parabéns a todos os servidores públicos, né, pela passagem aí de seu dia. Dizer que nós precisamos, além de parabenizá-los, nós precisamos reconhecer a sua função e a sua importância. Nós precisamos quebrar um tabu de que muitas pessoas têm com o funcionário público, de que o funcionário público não trabalha, que o funcionário público não atende bem. Isso são falácias, porque isso vai depender do olhar do gestor. O gestor que sentar naquela cadeira e entender que a prefeitura deve sim funcionar como uma gestão empresarial e não uma gestão política,
Porque o que nós estamos vendo há muito tempo são prefeitos politiqueiros, são prefeitos que olham cor de bandeiras. E aqui eu não estou levantando nenhuma bandeira e nenhuma cor. A minha bandeira está escrita nós jaguarunenses, e não nós, azul, vermelho, amarelo, verde, preto, branco, não interessa a cor. O que nós vamos olhar é a população. Certamente Jaguaruna, ela poderia estar muito mais desenvolvida, né, em todas as áreas. Então, esse receio em dizer assim, olha, vamos ter problemas dentro do partido em eleger bons nomes para estar à frente de secretarias, não, este problema nós não iremos sofrer, porque nós temos total liberdade e autonomia. E olha, e outra proposta que eu trago em relação à nomeação de cargos é quanto aos diretores escolares. Hoje eu vejo que o diretor, assim como o Estado, ele deve ser eleito pelos pais, com participação de pais e alunos na escola. Ele não precisa apenas ser indicado pelo prefeito para manter o cabo eleitoral por uma possível reeleição ou não. Não. Ele tem que apresentar um plano de trabalho para aquela comunidade e, se ele for aprovado, ele continua, se não, troca-se. Isso é tu dar autonomia para o pai, autonomia para o aluno e também para o diretor, sem tornar ali mais um cargo político, né? E quanto ao enxugamento da máquina, nós precisamos sim. Hoje nós temos um número elevado de contratações, nós temos um número bem grande, e isso com certeza onera muito a nossa folha, engessa a nossa folha de pagamento, né? Nós temos um percentual do qual a gente não pode ultrapassar, nós estamos ali dentro de uma margem perigosa, vamos dizer assim, mas que nós precisamos entender que ao enxugamento de máquina pública, transparência e buscar recursos, como tem sido hoje discursos de muitos políticos, a nossa preocupação é ser transparente, é enxugar a máquina e buscar emendas impositivas. Isso não tem que ser um discurso, é uma prática, não precisa ser aqui dita como, no meu governo eu vou ser transparente. É a base de tudo. Ser transparente, tratar bem o funcionário público, enxugar a máquina para que a gente possa usar mais recurso, para que a gente possa ter liberdade aí de buscar esse recurso próprio e investi-lo nas áreas de saúde, educação, agricultura, turismo, né? Eu acho que isso é primordial. Eu não estou aqui pensando em fazer nenhum discurso político. E eu me assusto muito quando eu vejo o candidato dizendo, porque nós já temos emendas para trazer para Jaguaruna por meio de outros. Não, peraí, não existe dinheiro de emendas, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, né? E assim, se prefeito eu for, com certeza nós iremos construir bons relacionamentos com a União, com o Estado, para buscar recursos para o Jaguaruna. Com certeza, nós devemos fazer o levantamento e ver quais deputados passaram por aqui, quais senadores tiveram votos em Jaguaruna e bater a sua porta e pedir, olha, nós precisamos da ajuda lá, nós precisamos de emendas impositivas. E não dizer, porque se eu for eleito, o meu partido tem acesso. Não, isso todos os partidos terão acesso, com certeza. Você prega muito essa questão da política polarizada de Jaguaruna, que travou um pouco o desenvolvimento. Com essa questão de buscar recurso. Dá para sentar com todos os partidos, como você acabou de falar? Dá para bater em todas as portas? É possível ser bem recebido, digamos, o município em todas as portas, mesmo sendo um partido, como no caso, seu um partido considerado, digamos, pequeno? Eu acho que melhor ainda, porque um partido considerado pequeno e independente, ele vai ter autonomia para bater em todas as portas e buscar recursos para Jaguaruna, né? Nós somos um partido novo, nós estamos aí uma candidatura primeira em Jaguaruna, né? Lançando aí uma candidata prefeita pelo Republicanos. Eu não vejo nenhuma dificuldade hoje em sentar com deputado federal, estadual, senador, governador e buscar boas emendas para o nosso município. Eu acredito que o bom gestor é aquele que faça, que crie, né, bons relacionamentos. Não é aquele que precisa ter acordos conchavos, não. É o que cria bons relacionamentos. E isso também não só com o público, mas também com o privado. Digo isso porque quando eu fui diretora da escola, Jorge, muitas coisas que o público talvez até deveria ter a obrigação de dar esse atendimento, mas que o privado também, ele não se omite e não fica parado. Quando você tem um bom projeto, quando você apresenta resultado, você cria boas parcerias. E aqui eu digo, é muito importante que se crie parcerias públicos-privados. É importante que a gente chame também
toda a parte, né, aí privada, a indústria, comércio, enfim, para dentro de uma administração, para que tu possa fazer uma administração compartilhada e não engessada, como a gente está vendo. Por isso que eu prego hoje uma renovação política. O nosso governo, o nosso projeto aqui é de renova Jaguaruna. Nós não podemos mais ficar reféns de 2 grandes partidos. Né? Há muito tempo atrás se falava que não tinha oportunidades. Hoje nós temos. Nós temos em Jaguaruna um cenário atípico com 5 candidatos. Analisem as propostas deles, olhem o perfil de cada um, consulte cada um deles, olhem como é que chegou a candidatura, de que forma se construiu isso, até mesmo interno em cada partido. Olhem como é que foram aí esses conchavos, esses acordos. E aqui eu estou como uma nova oportunidade para Jaguaruna. Eu não quero ser apenas uma candidata. O nosso grupo não é apenas um grupo de candidatos a prefeito, a vice, a vereadores. Não, nós somos pessoas que estamos aqui brigando, caminhando e construindo um projeto sólido e muito aceito pela população. O sentimento hoje é de renovação e de mudança. Então, nós partiremos para cima, assim, com uma campanha limpa, uma campanha honesta, e aqui eu faço um apelo a todos os candidatos. Somos nós que ditamos o ritmo da política, somos nós que, hoje eu converso com algumas pessoas, Jorge, não só hoje, mas durante toda essa caminhada, eu tenho me assustado muito com o depoimento das pessoas e não querer saber mais de política. Nós chegamos para conversar, olha, a gente tem um projeto político para apresentar. Ai, não me fale mais isso, eu estou abusado nisso. Ou seja, culpa dos políticos que passaram por aqui, ou prometeram demais e não cumpriram, ou estão brincando com o intelecto do eleitor, fazendo de conta que ele tem memória curta, que ele não lembre dos fatos e dos episódios que o nosso município já foi capa de muita reportagem também. Então, eu estou aqui para chamar a atenção do eleitor e do político também, do candidato a prefeito. Faça uma campanha limpa, uma campanha honesta, trate bem todos os candidatos. Vamos parar de usar a rede social como chacota. Esses vídeos que têm se apresentado, rindo, tirando, vamos dizer assim, brincando com o eleitor, isso não tem nada de construção. Né? Eu estou aqui usando esse espaço para falar do meu projeto, para falar do nosso projeto republicano, juntamente com Carlos Verdejo e toda a nominata de vereadores. E não, vamos dizer assim, tratar a política com descaso. Isso causa um descrédito muito grande. As pessoas estão, assim, muitos nesse momento, felizes em não votar. Que bom que tem a pandemia, que eu não preciso votar, basta me justificar. Mas isso é ruim. Nós estamos deixando de lado o nosso dever de cidadão, a nossa democracia. Nós não podemos ferir a democracia. Então, hoje, resgatar o crédito, isso depende de bons políticos. E, infelizmente, os bons pagarão pelos maus que já passaram. Muito bem, são 8h06. Temos mais alguns minutos de entrevista. Estamos caminhando já para o final. Para a última parte, não bem para a finaleira, mas já ainda temos mais uns 10 minutos aqui de entrevista. Candidato, você, o seu partido, né, o seu discurso é de renovação. A cidade, ela tem a indústria, o turismo, a agricultura e o comércio, que são como os principais pilares da nossa economia. Em contrapartida, aqui em Jaguaruna, os recursos que são gerados por essas áreas têm muito pouco retorno desses impostos para investimentos direto. Você tem alguma proposta para ajudar a ajustar tudo isso, fazer uma reforma para que possa destinar um pouco mais de recursos para cada área, para a indústria, por exemplo, ou não digo desmembrar, mas fazer um ajuste aqui, né? Nós temos a agricultura que recebe também, é responsável também pela a questão do comércio, da indústria. É possível, tem que fazer um ajuste? Como é que você avalia isso? Olha, Jorge, se tratando principalmente de receita pública, né, quando a gente fala que não existe o dinheiro público, ou dinheiro do governo, ou dinheiro de prefeitura, o que existe é o dinheiro do povo, é o nosso dinheiro, são os nossos impostos. Hoje nós sabemos que a maior receita do município vem do FPM, do Fundo de Participação. A segunda maior é o IPTU, que é a maior reclamação também.
quando nós falamos hoje em receita do IPTU, nós temos um grave problema que é apontado aí pela população, é o retorno disso à comunidade. Eu acredito que as pessoas não estão se negando a pagar o IPTU, não é isso. Eu tenho muito gosto de pagar o meu IPTU e vendo ele ser aplicado na frente da minha casa, com recolhimento de lixo, com coleta seletiva. Tudo isso é o reflexo desse pagamento. Mas também, quando você fala em pagamentos de impostos, em recolhimentos de receita, em aumento de receita, mas que a população não olha isso diretamente, por isso que nós precisamos da publicidade a tudo aquilo que se faz na prefeitura. A publicidade é muito importante. Mais do que isso, fazer uma gestão compartilhada, ou seja, em algum momento, né, eu penso, ou em vários momentos, que o prefeito ele não deve ser aquela pessoa que administra apenas a prefeitura. Ele não tem que trabalhar ali de segunda a sexta-feira administrando um prédio público. Eles têm que estar em movimento, ele precisa estar no sul, ele precisa estar no norte, ele precisa saber quais são as dores daquela comunidade. Ora, ele precisa não, ele sabe, porque durante a campanha ele deve ter percorrido todas as comunidades, né? E o plano de governo dele deve estar alinhado a isso também. Mas por que eu falo isso? Porque visitando algumas comunidades, principalmente Esplanada, Torneiro, questão de IPTU, o que eles dizem? Hoje eles têm aí uma ação judicial, né, por conta daquele cadastramento que foi feito do Campo Bom até o Torneiro, e eles alegam que foi um pouco abusivo. Foi um pouco não, eles alegam que é bastante abusivo. O que se precisa ver? Precisa se rever de que forma foi feito isso. Se realmente alguém foi lesado, que repare esse dano. Nós não estamos aqui querendo colocar a culpa na gestão ou na população, mas nós queremos, de fato, devolver àquela comunidade o desenvolvimento, porque a partir do momento que a pessoa para de contribuir, o recolhimento de lixo não pode parar, não é verdade? Né? Nós precisamos olhar lá para o posto de saúde e ver que nós precisamos também colocar alguém lá para trabalhar. Então, o que precisamos fazer hoje é uma política de uma gestão compartilhada com a comunidade. Isso não tem que ser discurso, isso tem que ser real. É preciso o prefeito sair ali da sua cadeira uma vez por semana, 2 vezes por semana, ir ao Torneiro, ir ao Camacho, ir ao Riachinho, ir ao Arroio da Cruz, o Morro da Cruz, e ver qual é a necessidade aqui. E nós vamos devolver parte daquilo que é recolhido para essa comunidade. Então, isso é o anseio. Certamente isso também vale para as empresas. Hoje nós temos uma grande dificuldade de atrair empresas para o nosso município. É preciso dar uma contrapartida. Essa semana nós visitamos a Ambev, uma obra de muito reconhecimento, né? Uma obra de muito valor para o nosso município. E eles disseram o seguinte, né? Hoje eles têm dificuldade em mão de obras. A maior dificuldade deles é em mão de obra. Né? E olha, eles dão prioridade para contratar jaguarunenses, porque eles estão dentro de Jaguaruna, mas ainda assim tem dificuldade. Mas, em contrapartida, eles estão ali à margem de uma BR-101, com uma logística abençoada, né? E agradecem muito a contrapartida que foi dada pela prefeitura para que eles se instalassem ali. Mas é preciso fazer isso com outras empresas e outras indústrias também. Né? De que forma? Uma isenção fiscal reduzida por um período de tempo, né? E fazer um planejamento junto às entidades, junto ao comércio, junto à indústria, junto à empresa, para ver de que forma a gente pode trazer mais dinheiro para os nossos cofres. Isso é dinheiro. Quanto mais tu fala em economia, tu vai falar em dinheiro, né? E esse dinheiro ele tem que ser devolvido em benefício da população. A população, Jorge, eu sempre falo, a população, né, que o povo que fala a mesma língua, o povo que tem o mesmo propósito, ninguém para esse povo. Ele só cresce, ele só desenvolve. Muito bem. São 8 horas e 12 minutos. Eu queria tentar abordar mais 3 assuntos aqui com a candidata, para ver se a gente fecha a entrevista. A gente sempre relata aqui uma série de assuntos e quando há tempo a gente aborda todos. Quando o candidato extrapola um pouquinho os tempos em cada pergunta, a gente fica um pouco de assunto por abordar. Mas, candidata, a questão do saneamento básico, sabe que essa é uma necessidade para o município. Hoje nós temos Camacho, Garopaba já sendo resolvido,
mas nós temos o litoral todinho por resolver. Tem o centro de Jaguaruna, que a população está clamando para que resolva isso aí. Tem uma situação complexa no centro da cidade. Como é que você pretende resolver isso? Quais são as ações do seu governo para que isso saia do papel? Saneamento básico é saúde pública. Nós estamos falando em saúde pública, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, retomar o convênio com a Funasa e ver aonde parou, aonde ficou paralisada essa obra. Nós sabemos que parte delas foi iniciada. Hoje nós temos aí a Avenida Duque de Caxias, que precisa ser revitalizada, mas anterior à sua revitalização, nós precisamos de um projeto ali de esgotamento. E nós não temos esse projeto hoje colocado em prática, pode-se ter apenas em papel. Então, nós precisamos de um projeto para o saneamento básico ali nessa avenida, no centro da cidade. Nós precisamos também, como você bem falou, Jorge, sentar com todos esses... hoje nós temos consórcios de concessão de água e esgoto, por exemplo. Nós temos no Camacho e na Garopaba, até Camacho e Garopaba, que é água e esgoto. Dunas do Sul até Torneiro é apenas água. É apenas concessão de água. Nós precisamos sentar e ver esses contratos e também colocar a obrigatoriedade e responsabilidade para que se faça também a questão de esgotamento sanitário. E nós não temos nada na praia nesse sentido. Então, hoje nós temos aí uma outra dor dessas comunidades, principalmente dos nossos veranistas, é a questão do esgoto. É uma questão grave. Então, no nosso governo, nós tomaremos isso como um princípio básico, nós iremos retomar projetos com a Funasa, nós iremos ver essa questão de convênio e iremos avançar nessas obras paralisadas. Candidata, já que você falou como saneamento básico, questão também de saúde, nós vamos agora tocar direto nessa questão também de saúde, na questão do Hospital de Jaguaruna. Hoje tem um contrato com o Ideias. Como é que você pretende fazer na sua gestão? Tentar dar sequência a esse contrato? Tem um outro plano, tem um plano B? Como é que você avalia isso? Jorge, o Hospital de Caridade de Jaguaruna, eu tive o prazer de ali ter nascido há 43 anos atrás. No ano de 2000, eu tive o meu primeiro filho ali, de parto cesárea, pelas mãos do Dr. Manuel, um excelente médico obstetra. No ano de 2014, eu tive a minha segunda filha e ali eu já não tive mais a felicidade de fazer com que ela, né, nascesse aí uma cidadã jaguarunense. Ela nasceu no Hospital de Tubarão, natural de Tubarão. A minha luta, a nossa luta por essa bandeira na questão de saúde é tornar aquele hospital um hospital escola. É nós fazermos parcerias com universidades. Hoje nós temos a Unisul, nós temos a Unesc, que tem bons cursos de medicina. Então, fazer com que esses alunos, esses médicos, esses alunos, esses estagiários, vinculem por ali, né, trafegam dentro desses hospitais, mas continuem ali a sua jornada, porque muitos passam, mas vão embora, eles não ficam aqui. Isso vai fazer com que onere menos o cofre público. Talvez a gente não precise contratar uma empresa de fora. Talvez não, eu tenho certeza que nós não iremos contratar uma empresa de fora. Porque no próprio hospital nós temos muito bons servidores, basta capacitá-los. Por que eu digo isso? Porque hoje tudo tende a ser terceirizado, tudo tem de ser tirado, né, da nossa responsabilidade e terceirizado, delegado isso a outro. E nós precisamos entender que é nossa função, que é de nossa responsabilidade gerir o Hospital de Caridade e não mantê-lo em terceirização. Eu sou contra. Se tu me perguntar hoje, eu acho que eu tenho certeza que nós temos ali bons profissionais, nós temos médicos, enfermeiros, técnicos que podem sim estar tocando uma gestão hoje com mais responsabilidade, com menos custos e atrelados aí a universidades, com parcerias, sempre priorizando o quê? A questão do bom atendimento e da humanização na prestação dos serviços públicos. Muito bem. Candidata, para fechar nossa entrevista, depois a gente sai daqui uns minutos para você vir ao encontro da comunidade, fazer suas considerações finais. Se quiser também fazer alguma crítica para a gente, nós recebemos isso também, levaremos isso para o lado profissional, mas eu queria só... O tempo está curto. O tempo está curto. Mas eu queria só que você fizesse uma consideração aqui da ferramenta, como dizemos, o Observatório Social. Como é que você vê essa ferramenta? Como você pretende trabalhar com o Observatório Social na cidade? 1 minuto para depois as considerações finais.
Nós fomos convidados há uns 20 dias atrás pelo próprio Observatório Social para que eles apresentassem para nós o projeto Eleições 2020. Então, parabenizar a todas essas pessoas que de forma voluntária participam do Observatório Social. Certamente eles não são inimigos de nenhuma prefeitura, eles são amigos da sociedade, principalmente nosso, porque estão ali pessoas de boa índole, de boa fé, que querem sim. Na verdade, eles não estão ali para administrar o recurso, mas estão ali para apontar que de alguma forma, de algum lugar, dá para fazer diferente. Então, é criar bom relacionamento com eles, sim, trazer eles para o nosso lado no sentido de conversar, no sentido de uma indicação, no sentido de uma conversa. E não dizer que o Observatório Social é inimigo do prefeito. Jamais, jamais ele é inimigo. Ele é um grande aliado público. Muito bem, nós encerramos essa entrevista e deixamos à sua disposição agora um minutinho final para você vir ao encontro da comunidade, fazer suas considerações e pedir o voto do eleitor. Primeiramente, agradecer aí a Deus por ter nos concedido o dom da vida, por nos estar capacitando, dando discernimento e sabedoria para que a gente esteja à frente de um projeto tão importante quanto esse. Agradecer o espaço concedido, Jorge, a você, a sua esposa, aos seus filhos, que estão aqui nesse momento frente também a esse projeto. E pedir a todo eleitor jaguarunense que se manifeste favorável àquele projeto aonde tem ideias e propostas em benefício da população. E, por favor, fica aqui um pedido, não negocie o seu voto, não negocie o município. Quando você negocia o voto, você está negociando o município por mais 4 anos. Analise o perfil de cada candidato, pesquise a sua ficha e, principalmente, tome muito cuidado, porque tem muitos brincando com a questão, com seu intelecto, a sua inteligência. Somos um partido independente, teremos total liberdade para administrar o nosso município, os recursos públicos e dizer que eu, juntamente com Carlos Verdejo e toda a nominata de vereadores, seremos transparentes em todos os nossos atos. Isso não é discurso, isso é regra. Transparência e, principalmente, levar a sério tudo aquilo que está escrito. Todo o nosso projeto foi construído com voz e vez da comunidade, ou seja, quando você tiver acesso ao plano, você verá que essas dores aqui são citadas por pessoas que vivem diariamente o grave problema. E dizer que no dia 15 de novembro, vote Janine Teodoro, vote 10 para ser a sua prefeita. Vote num projeto de renovação. Vamos fazer diferente. Vamos optar por candidatos de renovação. Jaguaruna precisa voltar ao crescimento. Jaguaruna precisa se desenvolver e essa responsabilidade está na sua mão. Consulte a sua consciência, seja autorresponsável pelos seus atos. Muito obrigada, tenhamos todos aí uma boa noite e obrigada e parabéns pelo projeto. Muito bem, obrigado Janine, obrigado a você também, nossa amiga internauta, que é a nossa maior razão de estarmos aqui nesse trabalho Eleições 2020. Amanhã teremos a última entrevista com o candidato Laerte, que é do PSC. Você é nosso convidado a também prestigiar e ver as suas propostas. A gente espera amanhã, a partir das 19h30. Tchau, tchau e até lá.